Bom dia, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma IBD. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Nós te oramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, derramadas em nossas vidas. Pai de amor, te entregamos agora, Senhor, cada professor, cada direção, Senhor, da IBD, Pai, nas tuas mãos. Que eles possam, Senhor, ter cada dia mais sabedoria, Senhor, para pregar a tua palavra, Pai. Pai de amor, esteja abençoando cada membro, Senhor, da CIB da Posse. Abençoa, Senhor, nosso ministério pastoral. Ó Deus, esteja cuidando dos enfermos, dos enlutados. Meu Deus, eu te peço agora uma bênção especial pela Vera, Senhor. Abençoa a nossa Verinha, Senhor. Dê força a ela, Senhor, sabedoria, para poder estar ajudando o seu esposo, Senhor, nesse momento tão difícil que está passando. Senhor, cuida do Luiz, Senhor, dê a ele, Senhor, cada vez mais restauração. Pai de amor, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor, na tua presença. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje é a nossa última lição do trimestre, que teve como tema trimestral de generosidade em tempo de escassez. Então, hoje nós vamos fazer um resumo de todas as lições que tivemos no trimestre, para fazer uma recapitulação, para podermos lembrarmos tudo aquilo que aprendemos durante o trimestre, tá bom, queridos? E hoje estaremos ouvindo com as nossas professoras Fátima do Rosário e a irmã Débora Vicente. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada uma de vocês e até mais tarde, se Deus quiser, no nosso culto de louvor a Deus. Bom dia, meus amados irmãos. Vamos continuar a nossa lição desse trimestre, falando mais um pouquinho sobre generosidade. O primeiro tópico diz assim: entendendo a mordomia nos objetivos da igreja. E o que é a mordomia? É a oportunidade que nós temos, né, de cuidar de tudo aquilo que Deus nos tem dado. Então nós precisamos cuidar com muito zelo, com muito amor, de tudo aquilo que Deus nos tem dado. Precisamos mostrar, né, o grande amor de Deus às pessoas através da palavra de Deus que Ele nos tem dado. Precisamos apresentar Jesus Cristo como única esperança para o ser humano, para toda a humanidade, e isso através das Escrituras, da palavra de Deus, a qual Ele nos tem confiado, e através de tudo que Ele tem nos dado, recurso, talento, voz para falar, mãos para ajudar, tempo. Vamos falar de todas essas coisas um pouquinho. O segundo tópico diz assim: redescobrindo a generosidade. E nós podemos ver isso lá em Atos 20, capítulo 35. Vamos ver o que nos diz Atos 20, versículo de número 35. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor, que disse: mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, olha as orientações de Deus, já lá no passado, através da sua palavra, e hoje também. Precisamos jamais nos esquecer da generosidade, uns para com os outros, porque essa generosidade nos alcançou através do amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então precisamos, se em algum momento se foi perdido, resgatar. E como fazemos isso? Quando usamos tudo aquilo que Deus nos deu para honrá-lo. Então, quando tudo aquilo que Deus nos deu, nós usarmos para honrar o nome do Senhor, para cuidar daquilo que Ele nos deu, nós estamos verdadeiramente exercendo a generosidade. O quarto tópico fala sobre a generosidade na família. E assim são muitos os relatos bíblicos, mas nós podemos destacar na manhã desse dia
o de José, né, que conhecemos um pouco da história. José, por inveja dos seus irmãos, foi vendido como escravo, mentiram dizendo que ele tinha morrido para o seu pai, e passada a história, o tempo, o texto nos diz que José se tornou governador do Egito. E aí chegou um momento de fome, de escassez, e os seus familiares, né, sem saber, chegaram até ele, e ali ele poderia ter usado, né, da falta de perdão, podia ter usado do ódio, mas ele usou de amor, ele usou de generosidade, ele deu aos seus irmãos, né, tudo aquilo que ele tinha, que Deus o permitiu ter, tudo aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos para cuidar. E ali ele cuidou da sua família. Então é um dos relatos, entre tantos outros, que podemos avaliar. A palavra de Deus diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Então, assim, nós sabemos que hoje as famílias enfrentam várias situações como no passado. Mas Deus, ele nos dá sabedoria para lidar com cada situação, em cada momento. E se temos dificuldades, podemos buscar nele, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Também podemos estar analisando outro ponto, que é a generosidade e o tempo. O salmista Davi, no Salmo 31, versículo 15, ele diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. O salmista sabia que a sua vida estava na mão de Deus, que o tempo, né, de vida, tudo pertence a Deus. Então, quando ele diz assim, os meus tempos estão nas suas mãos, então, assim, ele entende a responsabilidade de cuidar desse tempo de maneira excelente. E hoje, como nós temos cuidado do tempo que Deus tem nos dado? Será que nós temos usado esse tempo para, como diz a palavra, sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus? Será que temos compartilhado com os irmãos aquilo que Deus tem nos dado, o seu amor, a fé, a esperança? Será que temos olhado para o outro com um olhar de misericórdia? Será que temos tido tempo para ouvir o outro, para visitar aquele que está enfermo, para visitar aquele que está se sentindo desamparado? Hoje, irmãos, nunca foi tão necessário emprestar os ouvidos. Estamos num tempo em que não pode se abraçar, mas podemos abraçar as pessoas com o nosso ouvido, uma boa escuta, com as palavras de bênção sobre a vida das pessoas, até de orientação, de exortação, mas tudo com amor, com cuidado, aproveitando o tempo que Deus tem nos dado. Será que temos aproveitado esse tempo para ler mais a palavra, para conhecer mais do amor de Deus, para termos realmente para a nossa alma o alimento que verdadeiramente nos dá condição de vencer toda e qualquer dificuldade? Porque às vezes falamos tanto em amor, mas deixamos de amar o tempo que Deus tem nos dado e realmente fazendo aquilo que agrada a Deus e sendo generosos uns com os outros e conosco mesmo na administração desse tempo. Podemos também analisar outro ponto que diz generosidade na saúde física e emocional. Nós estamos no mês de setembro, né? E fala-se muito, Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio. Nós temos visto, infelizmente, grande índice e precisamos, irmãos, verdadeiramente cuidar da saúde física, sim,
É importante ter um tempo, ir ao médico, mudar a nossa maneira de se alimentar, os hábitos, né, diários, tudo. É muito importante para mantermos esse corpo que Deus nos deu bem cuidado. Ele nos deu e deixou os nossos cuidados para que possamos fazer o melhor por nós mesmos, sermos generosos com as nossas decisões nesse cuidado. Mas também, falando ainda sobre Setembro Amarelo e sobre a questão de investir, de ser generosos também nesse cuidado, né? Generosidade também emocional. Precisamos ter um tempo de meditação na Palavra de Deus, de entendermos, né, as orientações divinas. A Palavra de Deus diz que sabedoria é melhor que a prata e o ouro, e quem a acha encontra um grande tesouro. E o que é sabedoria? Conhecimento colocado em prática. Então, se nós analisarmos a Palavra de Deus, nós não vamos viver tão ansiosos, tão desesperados. 2 Pedro 5,7 disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, de vós. Então nós vemos que tem sido um tempo de muita ansiedade, né? Esse tempo de pandemia, quantas emoções foram afloradas, quantas situações aconteceram, quantas pessoas entraram em depressão, quantas pessoas infelizmente, né, buscaram o suicídio como solução para os seus problemas. Mas nós temos a resposta, nós temos a solução. Jesus Cristo é a nossa única esperança. É a campanha de missões nacionais, tem esse tema deste ano. Jesus Cristo é a única esperança. Então, irmãos, precisamos realmente investir na nossa vida emocional, né? Como temos cuidado da nossa mente, do nosso coração. A palavra de Deus diz que onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Diz para a gente cuidar do coração, porque dele também procede as saídas da vida. Então, é um conjunto. Que Deus nos abençoe e que no decorrer da lição venhamos a cada dia compreender os propósitos de Deus e vivê-lo. Sabedoria, conhecimento colocado em prática. Bom dia, meus irmãos. Eu desejo a todos um ótimo domingo. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Hoje eu estou responsável para trazer o estudo bíblico, né? Último domingo do mês de setembro, né? E finalizando também o nosso trimestre, né? E hoje vai ser tipo um resumão, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu durante esse trimestre, né? E o texto ele diz um pouco disso, relembrando a generosidade, relembrar tudo aquilo que a gente estudou, né? E seu texto base está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao 2, que diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel, né? E hoje eu vou trazer generosidade e o tempo. O texto diz assim: quem sabe contar bem o tempo nesta vida, saberá contá-lo também depois desta existência. O profeta Daniel diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel 12:2. Usar bem o tempo é também um lindo gesto de generosidade consigo mesmo e com os outros. Agora não importa o que fez ou deixou de fazer do passado. Está na hora de você mudar o seu futuro com novas atitudes. Peça a Deus que o ajude a gerenciar melhor o seu tempo e certamente o seu futuro na eternidade será melhor, né? Ele deixa essa lição aqui pra gente. Dizer que o tempo não perdoa aquilo que se faz sem ele é uma verdadeira verdade, né? O tempo não volta atrás, né? Aquilo que a gente vivenciou lá, ele não vai voltar mais. Só fica as lembranças, né? Devemos ser generosos, devemos ser muito generosos com o tempo, apreciar cada momento, né? Vivenciar cada dia da melhor forma.
para ter em nossas memórias aquilo que se tornará passado, né? Mas de uma boa, né, lembranças, né, de uma boa memória, de coisas boas que a gente vivenciou. Com a visão daquilo que foi pra gente como uma experiência, que nos tornou melhores, nos tornou mais capazes, nos tornou pessoas mais experientes. É com condições de podermos avaliar o que aconteceu no presente, para podermos criar um futuro melhor. Generosidade com o tempo é remir o tempo, aproveitar da melhor forma os momentos que vivemos em nossas vidas. Mesmo que vivemos dias, né? A gente não vive só tempos bons, né? A gente vive tempos ruins também. Mas é preciso ter em mente que dizer como Jó, né? Até o mal, né? Que ele diz, né? Até o mal Deus nos deu. Serve para dizer a ele que Deus nos deu e também nos tomou, né? Ele, ao mesmo tempo que ele nos dá, ele também toma. Bendito seja o nome do Senhor, né? Precisamos ter isso em mente, né? Como Jó, ele diz lá, né? Deus, ele nos deu, mas também ele nos tomou. A gente precisa viver a cada dia da melhor forma, né? Agradecer ao Senhor por tudo aquilo que a gente vem vivenciando. E que os momentos ruins vai passar, né? Deus não disse que a gente teria só tempos bons aqui, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a gente vai vencer também, tá? Hoje falei sobre a generosidade do tempo e eu venho agora refletir um pouco sobre generosidade com os bens materiais. Que diz assim, né, aqui no texto do estudo: é muito fácil deixar as coisas materiais dominarem nossa vida. Diariamente somos bombardeados com muitas propagandas. Sejamos cautelosos. Uma pessoa avarenta será sempre alguém insatisfeito. Porém, precisamos nos apegar ao seguinte princípio: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo é o que nele vivem. Salmos 24:1. Uma luta, né, nossa, é contra a avareza, né? É um certo desprendimento com coisas que estão aqui na terra. Vivemos hoje na era do consumo, né, desenfreado, né, na era do mercado do consumo. E nós devemos estar sempre certo de que os bens materiais não são apenas objetos, né, nossos de prazer, mas objetos de nossa mordomia. Elementos que foram dados para colocar em nossas despensas e usamos como os ministros daquele que nos empresta as coisas, né? Portanto, só devemos entender que o significado da generosidade para os bens materiais, né? Precisamos entender, né, que a gente não precisa colocar aquilo ali como primeiro lugar em nossa vida, mas Deus em primeiro lugar, para que a gente, né, viva melhor neste mundo. Logo em seguida eu tenho generosidade e o dinheiro, né? Está um pouco ligado, uma coisa está ligada à outra. E diz assim no nosso texto: afinal, o dinheiro é como não um assunto espiritual. O dinheiro é, sim, uma questão espiritual muito séria. Se não fosse a Bíblia, não trataria do assunto com tanta importância. Uma boa teologia acerca do dinheiro nos leva a uma atitude saudável. Assim devemos todos nos esforçar para ganhar, guardar e gastar dinheiro de uma forma prudente. Ser generoso e para quem tem e para quem não tem. Use seu dinheiro também para ajudar outras pessoas. Precisamos refletir em como nós podemos ser generosos em relação ao dinheiro. Devemos medir exatamente na vontade de Deus. Qual deve ser, né? Na parcela do esforço para nos ganharmos. Qual é a parcela, né, que nós temos de esforço? Para ganharmos, para guardarmos e para gastarmos o nosso dinheiro. Porque esse dinheiro também não é só nosso, né? Portanto, né, ele também é de Deus, né? Deus nos dá força, nos dá saúde a cada dia para conquistar, né, o que a gente conquista. Nós acordamos para uma hipótese também de considerar a generosidade do dízimo, né? Que uma está incluída na outra. E fica disso tudo reconhecermos que tudo que temos, inclusive o que somos, é o ser e o estar, são de Cristo, né?
e que o dízimo não é uma obrigação. Temos que ter em nosso coração que essa entrega do dízimo é uma expressão de gratidão. Portanto, o dízimo ele é, resumidamente falando, a expressão do princípio da gratidão a Deus, que lhe espelha a generosidade de Cristo sobre nós, que nos dá tudo o que necessitamos. Portanto, entregamos o nosso dízimo com gratidão a Deus. Aqui no texto diz assim: generosidade e dízimo 1 e 2. Desde o Gênesis, quando Abraão entrega seu dízimo a Melquisedeque, seguem outros relatos de Jacó, Arão, Moisés e o povo hebreu exercendo essa prática. No Novo Testamento, encontramos Jesus fazendo referência ao dízimo, Lucas 11:42. Ele citou as Escrituras, o Antigo Testamento, muitas vezes no decorrer da história. Esse tem sido o método usado para a manutenção da casa de Deus. É a expressão do Evangelho por todo o mundo. É bom frisar que a prática da entrega do dízimo pode ser ensinada pelos pais aos filhos, que a entrega é um gesto de gratidão a Deus e deve ser feita com oração. Como eu disse, que Deus ele nos proporciona, Ele nos dá saúde, nos abençoa a cada dia, Então nós precisamos ter sim isso, que o dízimo é, resumidamente, a expressão de gratidão a Deus, É o princípio da gratidão sobre nós, que ele dá aquilo que nós necessitamos. Então a gente entrega a ele aquilo que é dele, na verdade. Aí a gente vem com outro tópico, que é generosidade e o trabalho. A Bíblia ensina a encarar o trabalho de forma equilibrada. Ela condena a preguiça e incentiva a pessoa a ser trabalhadora, Lá em Provérbios 6, capítulo 6, 11. Mas não aprova trabalhar em excesso. Em vez disso, ele nos incentiva a relaxar e descansar de tempos em tempos. A função principal do trabalho é ser um instrumento de Deus para a realização dos nossos sonhos. Torne seu trabalho uma expressão de generosidade. Quando puder fazer algo para alguém, faça com generosidade e diligência. Vale a pena, parar e olhar o seu trabalho com olhos de gratidão e vê-lo como uma dádiva divina. É necessidade, do ser humano trabalhar. Não é verdade? Precisamos trabalhar. Mas aonde está essa ideia, essa teologia do trabalho? Primeiramente, aparece Deus. Porque em 6 dias, lá no início, na criação do mundo, Deus trabalhou, construindo esse universo que nós conhecemos. Tão perfeito. Então, há uma teologia do trabalho que se inicia lá no próprio Deus. Portanto, quando falamos que o trabalho é maldição, a gente leva para aquele lado, muitas pessoas falam isso, por causa da queda do homem. Na verdade, ele é bênção por causa de Deus. Se tornou maldição para aqueles que caíram, e permaneceram caídos e não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quando você se torna uma nova criatura, você volta a estabelecer essa ideia de trabalho. Bênçãos em sua vida e bênção na vida de outras pessoas. Tem mais um tópico para finalizar: generosidade e o descanso. Uma coisa também está ligada à outra. Além da visão do descanso de caráter espiritual, reafirmação do Novo Testamento, encontramos na Bíblia a importância da mordomia do descanso para o corpo físico. O descanso, então, representa o respeito com o próprio corpo, uma vez que as pausas dão tempo para que o corpo renove as energias perdidas ao longo do tempo. Tire um tempo para relaxar e descansar de vez em quando. Da mesma forma que em 6 dias, Deus criou o universo, ele também descansou, Ele descansou das suas obras realizadas. Naquele momento, ele foi apreciar toda a sua criação. Como Deus é maravilhoso, não é verdade? Ele é tremendo. Até no devido descanso ele estabeleceu para nós. Portanto,
todo esse cenário de generosidade, de exercício da mordomia, que nós podemos expressar, como Paulo diz, que a nossa função de ministro, para que possamos ser considerados ministros de Cristo, dispenseiros dos seus ministérios, é necessário para que o mundo nos considerem como ministro e dispenseiros, e que nos vivamos como bons mordomos e vivamos de forma generosa em meio ao mundo de tanta crueldade. Eu tenho um finalzinho aqui que diz assim: para pensar e agir. E é umas perguntas, né? São umas perguntas para nós pensarmos e refletirmos sobre cada tópico aqui. Como tem sido a sua caminhada pela generosidade? Você está disposto a crescer espiritualmente na administração de tudo que Deus te dá? Compreende que pode ser um dizimista fiel, correspondendo à generosidade de Deus para contigo? Lembre-se de que você precisa separar sempre um dia para a adoração ao Senhor. Irmãos, espero que todos tenham entendido, né? Que Deus tenha falado grandiosamente em cada coração. Agradeço a oportunidade, fiquem com Deus e até mais tarde. Beijão.